E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alan Santos e a partir de agora você começa a estudar língua portuguesa comigo. E hoje nós vamos falar de fonética e fonologia. Preste muita atenção, porque essa aula vai ser dividida em duas partes. Agora é a base e depois você vai aprender algumas outras coisas que nós temos para falar sobre esse assunto. Então, acompanhe aí comigo. Para você entender melhor, a língua portuguesa, a gramática, ela é dividida em algumas partes. Nós temos a fonética e a fonologia, que é o que nós vamos falar hoje, mas nós temos também a morfologia, a sintaxe, a morfossintaxe, a semântica e a estilística. Nós vamos passar por esse caminho aí durante as próximas aulas, próximos vídeos, mas hoje nós vamos falar um pouco sobre fonética e fonologia. Primeiramente, você deve estar se perguntando, mas o que é fonética e fonologia? Você já estudou sobre isso? Com certeza, você precisa dessa base da língua portuguesa, que a gente vai revisar agora, né? A fonética e a fonologia são ramos, complementares da linguística. E o objetivo delas é investigar e estudar os sons das palavras. A fonética vai estudar os sons das palavras na sua realização concreta. E a fonologia estuda os fonemas das palavras. Não fique assustado se eu vi algumas palavras diferentes aí para você, mas eu vou falar um pouquinho sobre cada uma. Para a gente entender melhor, a palavra fonologia é uma palavra de origem grega. Fonos significa som, voz, e logos, palavra. Ou seja, é o estudo da palavra. Nós falamos uma outra palavrinha que é a palavra fonema. O que é o fonema? O fonema é justamente o objeto de estudo da fonologia e as suas variações. O fonema, na verdade, ela é a menor unidade sonora produzida pelo ser humano. Então, a menor unidade sonora produzida pelo ser humano é chamada de fonema. E é por meio dele que se estabelece os sons para eu diferenciar as palavras. Pode surgir uma dúvida do que é fonema e o que é letra. Isso é muito importante você ter em mente, você saber a diferença entre eles. Fonema, o que eu acabei de falar, são os sons e seus significados. Já a letra é a representação gráfica desse som dentro da gramática. É isso. Os fonemas, eles são classificados em vogais, semivogais e consoantes. As vogais, acredito que você já tem estudado, Você precisa ter estudado isso, que é justamente o A, E, I, O, U. Mas, para você entender melhor, o que é uma vogal? Se alguém perguntar agora para você o que é uma vogal, você vai dizer A, E, I, O, U? Não, você vai dizer... Olha só o que você vai aprender, olha só que coisa interessante. As vogais são fonemas sonoros de fácil identificação. Por quê? Porque a corrente de ar passa livremente pela boca, ou seja, ela não tem nenhum impedimento. Olha só que coisa diferente, para você usar. Normalmente alguém pergunta o que é vogal? A, E, I, O, U? Não, É uma corrente de ar que passa livremente pela boca, sem nenhuma dificuldade. Olha só, fica chique, elegante você falar dessa forma. Bom, as vogais, elas podem ser orais, nasais, átonas ou tônicas. Vamos aprender um pouquinho sobre cada uma delas? As vogais orais são essas justamente que eu acabei de falar. O A, E, I, O, U. Por que elas são chamadas de vogais orais? Porque ao falar, o ar sai somente pela boca. E é por isso que ela é somente oral. A, E, I, O, U. O que já não acontece com as vogais nasais. Por quê? O ar ele sai pela boca e pelas fossas nasais. Então é por isso que o nome é nasal. Eu estou falando do an, en, in, on, Essas são as minhas vogais nasais. E aí eu tenho a palavra fã. Olha só como é que tem essa mudança aqui, na minha expressão. Fã, Min, lindo, tombo, algum. Essas são as minhas vogais nasais.
Agora vamos a outra parte muito importante. Isso aqui é muito importante para você, principalmente para o assunto que nós vamos ver daqui a pouco, que é a acentuação gráfica. Então é interessante que você saiba a diferença entre uma vogal átona e uma vogal tônica. O que é uma vogal átona? Uma vogal átona é aquela que é pronunciada, né, com menos intensidade, ou seja, uma vogal fraquinha, enquanto a tônica já é aquela que tem a maior intensidade, é a vogal forte. Então, átona, a fraquinha, e a tônica, a mais forte. Em uma palavra, pode ser a maior palavra que você conheça, ela sempre vai ter apenas uma vogal tônica e tudo que sobrar é vogal átona. Então, olha só que coisa interessante. Somente uma tônica e todas as outras são chamadas de vogais átonas. Olha só primeiro aqui para a vogal átona. Vamos identificar aqui as vogais átonas. Eu tenho a palavra bola e a palavra até. Ó, bola, bola. Esse O saiu com muita força. Ele não pode ser átono, né? Porque saiu com força. Mas o A saiu fraquinho, ó, bola, bola. Menor intensidade. O A é a minha vogal átona. Até, até, até. Olha só esse E saindo com maior força. Ela não pode ser uma vogal átona, né? O A é a minha vogal átona. E aí a gente vai ver, ó, o até, o E é a minha vogal tônica e o O de bola é a minha vogal tônica. E os dois As dessas palavras são as minhas vogais átonas. Tá difícil para você? Vou pegar uma palavra maior aqui. Olha só esse cenário, o cenário mudou, você conhece aqui o nosso Amazonas. Ao pronunciar a palavra Amazonas, pronuncia aí, Amazonas. Tem um destaque aí numa sílaba, e a vogal que está nessa sílaba é a minha vogal tônica. Eu estou falando do O. O O é a minha vogal tônica. Se eu tenho uma vogal tônica, o que você acabou de aprender sobre as outras vogais que sobram? Elas são chamadas de vogais átonas. Então, tônica e átona. Tônica forte, átona fraca. Sabendo disso, a gente vai entrar agora em outra parte, que é aprender um pouco sobre as semivogais. Você aprendeu que as vogais, né? A, E, I, O, U. Muitas vezes, o I e o U, eles são chamados de semivogais. Por que semivogais? Porque elas vão servir de apoio, elas vão estar acompanhando uma vogal mais forte. Então, quando o I e o U, eles aparecerem em uma sílaba para formar uma única emissão de voz, né, para apoiar uma vogal, ele é chamado de semivogal. Não é sempre, tá? O I e o U, não é sempre que ele vai ser chamado de semivogal, somente se ele servir de apoio. Por exemplo, na palavra história. Percebam, o I está ali acompanhando o A, né? Então, história, eu tenho ali o I sendo uma semivogal. Eu tenho a palavra saudade. Saudade, olha só como o U ele está servindo também de apoio para essa vogal A, né? Então, nesse caso, eu também tenho aí uma semivogal, o U aparecendo como semivogal. A palavra série. Série, olha aí, ó. Eu tenho o I e o E. Uma coisa interessante que eu vou chamar a atenção aqui para você, olha só para essas palavras novamente. Se eu tiver uma semivogal e depois uma vogal, eu chamo isso de crescente, ó, tá crescendo, saiu de uma semivogal e foi para uma vogal, crescente. Quando eu tenho uma vogal e uma semivogal, eu chamo de decrescente. Olha na palavra saudade, vogal A e eu tenho uma semivogal U. Tem uma coisa interessante, né? Crescente, quando sai do menor para o mais forte, né? Uma semivogal para vogal, e uma decrescente é quando eu tenho a mais forte, a vogal, e ali o U, no caso da palavra saudade, aparecendo logo em seguida. Então, essa escadinha. Uma coisa interessante para você aprender. Enquanto uns não sentem dificuldade, né, de passar a corrente de ar, não sentem dificuldade de passar pela boca, outros encontram uma dificuldade. Eu estou falando das consoantes. As consoantes são esses sons que têm essa dificuldade de passar pela boca. Aí adivinha de quem eles pedem ajuda? Eles pedem ajuda das vogais. Então, as consoantes elas não são capazes de exercer papel de núcleo silábico. Por quê?
elas têm essa dificuldade, né, do ar ser jogado pelos pulmões. Então, eu tenho aí as consoantes que você já conhece, estão no nosso alfabeto. B, C, D, elas precisam das vogais para fazer som. Olha a palavra B. Você conhece a escrita, né? B. Mas perceba que ela precisa do som do E para sair, né? Então ela tem uma dificuldade, essa corrente de ar ela tem dificuldade de ser jogada pelos pulmões e é por isso que ela se apoia em uma vogal. Então, consoante é isso. E aí eu tenho aí o G, o D, o L, o R, o S e todas as outras consoantes que você já conhece. Agora você vai ver um pouquinho o que é uma transcrição fonética. O que é uma transcrição fonética? É eu transcrever os sons. Você aprendeu a diferença entre som, entre o fonema e a letra. E agora você vai precisar aplicar isso aqui. Por exemplo, a palavra problema. Observem a palavra problema. Problema. Eu pronunciei todos os sons. Essa palavra, se você fizer a contagem, ela tem 8 letras. E o fato de eu ter falado, pronunciado todos os sons, todos os fonemas, eu tenho 8 fonemas. A palavra justo. Faça a contagem aí, você vai ver que tem 5 letras. Justo, ó, eu pronunciei todas as letras que aparecem aí. Ou seja, eu pronunciei todos os fonemas. Então eu tenho 5 fonemas. A palavra reflexo. Aconteceu uma coisa diferente aí. Olha só, nas outras eu tenho o mesmo número de letras e o mesmo número de fonemas. Mas na palavra reflexo, esse X, ele veio com um som diferente. Ele não veio simplesmente com o som de uma só, né? Uma só letra. Apareceram 2 letras. Ó, reflexo. Esse KS na transcrição fonética. Logo, a palavra reflexo, ela tem 7 letras escritas, né? Que você pode contar. Já na parte fonética, né, no fonema, eu tenho 8 fonemas. Por quê? Porque esse X, ele gerou 2 sons. Interessante, né, você aprender isso? Então, você pode treinar isso com várias palavras. Inclusive, no material complementar que você recebeu, deve ter outros exemplos. Verifique, né, para ver se você consegue entender melhor esse processo. Mas eu quero saber se você aprendeu mesmo. E a melhor forma de saber se você aprendeu mesmo é com questão. Então, preste atenção. Em qual das palavras abaixo a letra X apresenta não um, mas 2 fonemas? Bora ver se você prestou atenção no que eu acabei de falar. A letra A é a palavra exemplo. Letra B, luxo. Letra C, próximos. Letra D, executivo. E letra E, complexo. Vou dar aí alguns segundos para você pensar. Pense bem, analise, repita essas palavras. Lembra que nós estamos estudando som, né? Então é interessante você repetir. Já? Resposta certa é a letra E. Complexo. Não tenho somente um som, eu tenho 2. Acabou de aparecer aquilo que eu acabei de falar. O X. Complexo. Exemplo, eu não tenho isso, ó, um só som. Luxo, a mesma coisa, próximos e executivo. Mas na palavra complexo, assim como reflexo, assim como táxi, né, eu tenho o X representando 2 sons. E aí, aprendeu mesmo? Eu espero que sim. Isso é uma base para você muito interessante para outras regras gramaticais que você vai aprender nas próximas aulas. Então, ó, não desanime, animação total para as próximas aulas porque você vai aprender muito mais. Se você ficou com dúvida, consulte o material complementar, né? É muito interessante que você faça esse processo para que você possa aprimorar, né, ainda mais os seus conhecimentos. Eu aguardo você na aula 2, porque a parte 2 dessa aula é a continuação dessa base, desse assunto que você acabou de aprender. Muito obrigado e eu espero você na próxima aula.